Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre a impugnação de registro de candidatura. A ação de impugnação de registro de candidatura, ela é o instrumento pelo qual se busca atacar um registro de candidatura de um determinado indivíduo, tá? Que apresenta limitações aos seus direitos políticos. Falamos no vídeo anterior sobre a notícia de inelegibilidade. E ela evidenciava uma falta da condição de elegibilidade ou a inelegibilidade. No caso aqui, essa ação de impugnação de registro de candidatura é uma consequência natural da impugnação ao registro de candidatura que começou com uma notícia de inelegibilidade. Então, minimamente, a candidatura se torna impossível de prosseguir a partir do momento que há esta ação. Então, judicializa-se um procedimento que até então era administrativo. E aí, a impugnação ao registro de candidatura vai vincular o registro de candidatura desse indivíduo, ou pelo menos ter o mesmo julgamento no mesmo momento em que se vai definir ou não a candidatura daquele indivíduo como válida. Seguindo aí, nós vamos falar agora a respeito do procedimento que se tem e o momento em que se faz a impugnação. O cabimento é logo após a publicação do edital. O edital é um ato seguinte ao pedido de registro de candidatura. O indivíduo faz o pedido de registro de candidatura até dia 15 de agosto às 19 horas, conforme o artigo 11 da Lei das Eleições fala, a publicação, e no prazo de 5 dias dessa publicação corridos, o indivíduo pode impugnar o edital. Uma vez impugnado o edital, após a notificação de que há um pedido de impugnação, apresenta-se a contestação. Pode haver o julgamento antecipado ou extinção sem resolução de mérito de pronto, ou pode entender o magistrado pela necessidade de uma fase probatória, que vai iniciar-se 4 dias após a apresentação da defesa. As diligências que podem ocorrer serão feitas 5 dias após a audiência, informação de dados com algum banco de dados, algum cartório ou algo semelhante. Em seguida, tem-se as alegações finais e a manifestação do Ministério Público, 5 dias após as diligências. Lembrando que o Ministério Público tem responsabilidade concorrente, ele deve participar do procedimento. E essa decisão vai ocorrer 3 dias após a conclusão dos autos. O prazo aí, é importante destacar esse prazo. Os prazos do artigo 3º e seguintes, tá, da lei complementar são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou cartório e, a partir da data de encerramento do prazo para registros de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. O que isso quer dizer? Quer dizer que, o artigo 3º, caberá a qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Então, novamente, o prazo é 5 dias após a publicação do edital, e esses prazos são peremptórios e contínuos, como eu já havia falado. Se o indivíduo perdeu este prazo, não há mais como contestá-lo. Portanto, a responsabilidade do Ministério Público também de forma concorrente, mas desde já é fundamental a observância desse prazo para contestar-se no momento correto. Muito bem, e qual seria a causa de pedir na ação de impugnação de registro a uma candidatura? 3 elementos básicos: a ausência de condições de elegibilidade, a incidência em hipótese de inelegibilidade ou a inobservância de formalidades legais quanto ao pedido de registro de candidatura. Ou seja, se o indivíduo não tem condições de ser eleito, por exemplo, ele é analfabeto, ele é condenado por uma sentença transitada em julgado, ou não obedeceu os ritos para fazer o pedido de candidatura, por exemplo, faltou algum documento ou algum requerimento, é uma causa de pedir da ação de impugnação, poderá ser objeto dela. Outro fato importante é quem é legitimado para propor essa ação. Já falamos aí inicialmente que qualquer candidato que não tenha seu registro definitivamente deferido pode pedir a impugnação à candidatura de alguém. Mas é importante frisar um detalhe: o indivíduo deve ter pedido o seu registro de candidatura
e o mesmo não deve ter sido definitivamente deferido ou já deferido. Aquele que não conseguiu ser reconhecido pelo partido como candidato, não venceu as prévias do partido, não poderá disputar, não poderá pedir a impugnação da candidatura de alguém, tá? É necessário esclarecer também que eu não preciso estar no mesmo nível de disputa para o mesmo cargo para pedir a impugnação deste, ou seja, se eu sou um candidato a prefeito e quero pedir a impugnação de um candidato a vereador, não há problema nenhum quanto a isso. Tudo que eu tenho que ter é a condição de candidato. Outro que pode ter legitimidade ativa para requerer a impugnação de candidatura é o partido político. Mais uma vez coligado, ele vai perder a legitimidade de atuar isoladamente, ou seja, ele passa a depender também da coligação, tá? E o diretório do partido para impugnação deve ser o da circunscrição daquela eleição. Não faria sentido o diretório ser de uma cidade divergente. A coligação, já vimos que sim, pode ser uma legitimada procuração de impugnação do pedido de candidatura, tá? Mas as matérias internas corpóreas, ou seja, aquelas matérias que fazem parte do corpo da escolha do partido, não podem ser objeto de deliberação para impugnação, tá? E vale dizer também que o rompimento da coligação durante o trâmite de uma ação de impugnação extingue sem resolução de mérito aquele pedido. Ou seja, se eu sou o partido A e tenho a minha impugnação de candidatura feita pelo partido B, que é coligado comigo, se esse partido B romper com o partido A, ele não poderá prosseguir com essa ação. Essa ação será extinta. Outro quem pode ingressar com a ação pedindo a impugnação da candidatura é o Ministério Público, como já falamos várias vezes, através do artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90 e do artigo 127 da Constituição Federal, estipulam de maneira firme que cabe ao Ministério Público fazer essa fiscalização, fazer este controle. Então falamos quem eram os legitimados ativamente. Qualquer candidato, qualquer partido, qualquer coligação e Ministério Público. A legitimidade passiva fica a cabo do candidato ou pré-candidato que requereu o registro de candidatura. A competência para processar esse tipo de ação varia de acordo com o cargo pleiteado. No vídeo anterior, falamos sobre isso e estabelecemos que os cargos têm uma gradação: Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais e Justiça Eleitoral. Então, a determinação de onde esse processo vai correr é de acordo com essa gradação, definida aí pelo artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar 64 de 1990. Vale mencionar, então, as hipóteses de cabimento da ação de impugnação de candidatura, tá? Que é verificada com a ausência dos requisitos, que abaixo vamos falar, previsto no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Vamos lá. São condições de elegibilidade na forma da lei: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária, além da idade mínima para 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, estadual ou distrital, prefeito, vice e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Então é importante esclarecer que o indivíduo que não possua qualquer um desses requisitos poderá ser alvo de uma ação de impugnação da candidatura pela falta de condições de elegibilidade. Então, quaisquer desses elementos podem ser sim objeto. Nós tivemos até um caso emblemático há pouco tempo atrás com relação ao Tiririca, que não possuía escolaridade. O dele seria uma condição de inelegibilidade, não elegibilidade. E o processamento dessa ação? Como esse processamento ocorre? Com a imposição da petição inicial, claro, fundamentada com os requisitos previstos para toda e qualquer petição, do 282 e seguintes do CPC, e indicação dos meios de prova desde já, tá? Se forem testemunhais, já previsão do artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Essa contestação, já falamos, pode ser oposta no prazo de 7 dias a partir de sua notificação
e segue o que diz o artigo 4º da Lei Complementar 64 de 90. Há uma fase probatória, já falamos também sobre ela, uma fase de diligências, informações complementares que podem vir a ser necessárias, e alegações finais com prazo comum de 5 dias. Outro fato que mencionamos é que a sentença deve ser proferida em cartório no prazo de 3 dias. Vale mencionar, isso não foi dito ainda, que o recurso cabível contra essa decisão está elencado lá no artigo 258 do Código Eleitoral. É o chamado recurso ordinário ou recurso inominado e deve ser oferecido em conjunto com as razões recursais. Tá? A resposta da parte contrária, tentando fazer com que esse recurso não tenha sucesso, são as contrarrazões, tá? Que são oferecidas no prazo de 3 dias, contados da data em que a petição de recurso, qual recurso? Recurso ordinário ou inominado, foi interposto. Previsão essa dada pelo artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 64 de 90. É importante destacar ainda que essa decisão do TRE cabe recurso especial eleitoral, tá? Que é destinado ao Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, se as eleições tiverem dimensões estadual e federal, há uma bifurcação, uma diferenciação entre elas. Tá? As decisões exaradas pelo Tribunal Regional Eleitoral, em caráter ordinário, ou seja, de ações que começaram lá, cabe recurso ordinário se a matéria versa sobre inelegibilidade. Agora, pode ser recurso especial se a matéria versar sobre condições de elegibilidade. Ambos vão correr no Tribunal Superior Eleitoral, tá? Mas a nomenclatura desses recursos pode mudar conforme a matéria que eles abrangem. E no que diz respeito às eleições presidenciais, o recurso será o extraordinário, que vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal, se a matéria for de cunho constitucional. Importante esclarecer ainda que o caráter dessa decisão é um caráter declaratório, ou seja, vai se reconhecer a inelegibilidade e não constituir uma inelegibilidade. O que quer dizer isso? Se há a procedência do pedido, há o indeferimento do registro de candidatura. E no caso da improcedência do pedido, ainda assim o indivíduo pode ter a sua candidatura impugnada, porque o juiz pode conhecer outras questões de elegibilidade durante esse procedimento e, de ofício, declarar a inelegibilidade. Caso não seja esse o caso, o pedido é simplesmente indeferido e o indivíduo pode concorrer às eleições. Deixo aqui os links e fontes para saber mais. Críticas, sugestões e comentários, fiquem à vontade para fazê-los. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para a produção de mais conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.